Olá, gente, tudo bom? Tudo bem? Voltando aqui pelo canal Além da Religião, trazendo o estudo de hoje, falando sobre o seguinte tema: ainda, ainda existem os dons do Espírito Santo? Hoje abordarei a questão da continuidade dos dons do Espírito Santo, uma questão que tem gerado debate entre os estudiosos e os praticantes da fé cristã, através de uma análise cuidadosa das Escrituras e das aplicações teológicas. Buscarei esclarecer se os dons mencionados na Bíblia ainda são relevantes para hoje, para os nossos dias. Primeiramente, é importante entender o contexto histórico e teológico em 1 Coríntios 12. Vamos ler? Pegar a Bíblia para a gente ler. Aqui em 1 Coríntios, capítulo 12, Paulo diz: a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. O apóstolo Paulo discute os dons espirituais, listando vários que foram dados aos cristãos primitivos, como profecias, línguas e curas. No entanto, surgem questionamentos sobre se esses dons ainda são operativos após a destruição do templo em 70 DC e a formação completa do Novo Testamento. A primeira questão a ser discutida é se é a necessidade de revelação divina durante o período do Novo Testamento. Antes da compilação completa das Escrituras, a revelação direta era essencial para guiar a igreja. Como destacado em 2 Coríntios 12, capítulo 12, versículo 1, Paulo recebeu visões e revelações que não eram apenas pessoais, mas também fundamentais para o entendimento e disseminação do Evangelho. Nesse contexto, a necessidade de revelação direta era evidente, visto que a Bíblia, como conhecemos hoje, ainda não estava disponível. Com o advento do Novo Testamento, o cenário mudou, conforme apontado em 1 Coríntios 13, 8, 10. Vamos ler? 1 Coríntios 13, 8, 10, que diz o seguinte: 1 Coríntios 13, 8, 10. 13, 8, 10. Que diz o seguinte: o amor jamais acaba, mas havendo profecias, desaparecerão, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, passará. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. É o que diz aqui em 1 Coríntios 13, 8 até o 10. Falta o 10, né? Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que em parte será aniquilado. Paulo prevê que os dons de profecias e línguas cessariam quando o que é perfeito chegasse. A plenitude das Escrituras, portanto, a plenitude das Escrituras, portanto, substitui a necessidade de dons espirituais. Substitui a necessidade de dons espirituais, como eu já falei, para orientação direta. Isso não significa que o Espírito Santo deixou de agir. Não, de forma alguma. Mas que a forma de sua ação mudou com a conclusão das Escrituras. Vamos ver o que é que diz aí Lucas 13, Lucas 16, 16. Vamos lá? Lucas 16, 16. Vamos ver aqui. Lucas 16, 16. Deixa eu rapidinho aqui procurar para vocês. Lucas 16, 16, que diz o seguinte, aqui na Bíblia Sagrada, que você tem com certeza aí na sua casa. Aqui Lucas 16, 16 diz o seguinte: a lei e os profetas vigoraram até João, e desde esse tempo vem sendo anunciado o evangelho do reino de Deus, e todo homem se esforça por entrar nele. É o que diz aqui em Lucas 16, 16. É isso?
A questão das profecias e do seu fim, e também a bondade em Lucas 16,16, onde é indicado que até João Batista, as profecias eram a principal forma de comunicação divina. Após isso, as boas novas do reino de Deus começaram a ser anunciadas e sinalizando uma mudança na forma como Deus se comunica com a humanidade, aprofundando-se em Atos 11, 27 e 28. Vamos ler aqui em Atos 11, 27 e 28. Atos 11, 27 e 28, né? Vamos ver aqui. Atos 11, 27 e 28. Que diz o seguinte. Atos 11, 27 e 28. Diz o seguinte. Naqueles dias descerão alguns profetas de Jerusalém para Antioquia. E apresentando-se um deles, chamado Ágabo, é isso? Dava a entender pelo Espírito que estava para vir grande fome por todo o mundo, a qual sobreveio nos dias de Cláudio. Vemos que profecias ainda ocorreram, mas eram específicas para a situação presente, como a previsão de uma fome global. A divergência sobre a continuidade de dons espirituais pode levar a confusões, mas é crucial reconhecer que, com a completa revelação nas Escrituras, os dons de profecia e línguas passaram a ter uma função diferente. Em vez de serem meios de comunicação divina, as Escrituras agora fornecem toda a orientação necessária, como mencionado em 1 Coríntios 13, 9 e 10, enquanto o conhecimento e a profecia eram parciais antes da conclusão do Novo Testamento. A plenitude das Escrituras fornece um conhecimento completo. E a presença do Espírito Santo nos dias de hoje. Em relação à presença do Espírito Santo após o ano 70, é importante observar que divergências de opinião entre os cristãos não invadiram a ação contínua do Espírito Santo. A presença e a função do Espírito Santo permanecem essenciais para a vida cristã, conforme exemplificado pelos conflitos entre Pedro e Paulo, mencionados em Gálatas 2, 11 e 12. Vamos ver? Gálatas 11, 12, né? 2, 11, 12. Vamos ver aqui. Deixa eu só pegar aqui para vocês, para a gente passar. 2, Gálatas 2, 11 e 12. Vamos ver aqui. Isso. Quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe a face, porque se tornará repreensível. Com efeito, antes de chegarem algum da parte de Tiago, comiam com os gentios, quando, porém, chegaram, afastou-se e por fim veio a apartar-se, temendo os da circuncisão. É o que fala aqui em Gálatas 2, 11 e 12, né? Gálatas 2, 11 e 12. Bom, essas discordâncias não diminuem a importância do Espírito Santo, que continua a operar na vida dos crentes, impulsionando-os a viver como novas criaturas em Cristo Jesus. Em resumo, os dons do Espírito Santo, como profecia e línguas, cessaram com a conclusão das Escrituras. No entanto, o Espírito Santo continua a atuar na vida dos crentes, guiando-os e transformando-os de acordo com a palavra de Deus. A revelação completa é encontrada nas Escrituras, substitui a necessidade de dons revelacionais diretos, mas o Espírito Santo continua a ser uma presença vital na vida cristã. Esse é o nosso estudo de hoje, falando sobre ainda existem os dons espirituais. Um abraço para todos, até o próximo estudo. Lembrando, você
nos ajuda, né, deixando o seu like, se inscrevendo no canal. Lembrando que esse vídeo também ele vai para o YouTube, tá no YouTube, né? E vai também para o Instagram, para o Facebook. Então, um abraço para todos e um estudo novo em breve vamos ter aqui no nosso canal. Lembrando que o estudo que eu trago aqui no canal Além da Religião é nas segundas, quartas e sextas-feiras a partir das 20 horas. Tá bom? Um abraço para todos e até o próximo estudo.